Bem-vindo ao desafio de um corpo. E a sua forma de existir nesse mundo louco! Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Coisa sentindo linda! Saudade? Não? Tudo bem, fica não. Hoje nós vamos falar sobre os traços que são mais emotivos, mais emoção do que razão. Temos esse tipo de traço? Sim, temos esse tipo de traço. E eis aqui uma pessoa que é a personalização. E vamos explicar o porquê. Bom, os dois traços que estamos falando, quais são esses traços, Sharon? Fala um pouquinho deles. O oral e o masoca, também conhecido como masoquista. Lembrando que nós não devemos nos prender aos nomes como patologias clínicas ou qualquer distúrbio psicológico. Aqui são só os nomes dos traços que foram mantidos os mesmos. E Sharon, como identificar se essas pessoas têm esses traços? Bom, minha amiga, a pessoa oral, ela é aquela pessoa mais redondinha. Com um rostinho tipo assim? Com vontade de abraçar e ficar naquele colinho. É aquele corpo mais redondinho, aquele olhinho pequenininho, olhinho de Shrek abandonado. Shrek não, é o gatinho do Shrek abandonado. Aquela boquinha mais... Parece até que ela tá pedindo um bico. Esse é o traço oral, a pessoa oral. Você é oral? Ou você conhece alguém que tem esse corpinho gostosinho, dá uma traço... Não, e vamos, sem contar que um benefício de quem tem esse traço, meu Brasil, é a gente ter essa carinha de criança forever. É aquela pessoa que parece ser mais nova do que é. Isso é bem traço oral. Por isso que tem essa carinha de bebê. Menos. E o masoquista é aquele corpo que quando você olha, você vê que ele é mais quadrado. Aquela perna que você vê que ela tem força. Ela é mais quadrada e quando você olha naquela perna fina, uma perna que parece um tronco de árvore. Ela tem força, ela vai e faz, sabe? Ai, eu tô... E é aquele corpinho que tem aquela bunda meio... Pode falar chupada no YouTube? Achatadinha. Achatadinha. Tem aquele um tapa assim e ele fica... Aquela bunda mais achatada. Aqui você sente que é mais quadradinho. E você percebe uma tensão um pouco maior. Essas pessoas que têm um traço masoquista dominante, assim, mais evidente, elas têm uma tendência a parecer mais velhas. Eu acho então que eu tô na idade ideal, né? Evidência. E essas são algumas características para perceber a evidência desse traço nesse corpo. Lembrando que nós temos os 5 traços. E quais são os 5 traços, Sharon? Vou falar na ordem, viu, pessoal, para vocês lembrarem. Primeiro o esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e o rígido. Ai, gente, coisa mais linda! Tá, e lembrar que nós temos esses 5 traços no nosso corpo, porque nós passamos pelos 5 momentos da mielinização. Isso é excelente. Esses traços são desenvolvidos até que idade, ô Mari? Depende. São construídos, na verdade, né? Então, ele pode ser formado até os 5 a 7 anos. Vai depender muito da criança, do desenvolvimento dela e entre outros fatores que ela estiver percebendo, existindo e funcionando. E após isso a gente fica com uma porcentagem, né? Que a gente fica com um pouquinho de cada, tendo os traços picos, é isso? Exatamente. Seu traço pico é o oral, que é puro sentimento. Não tem muito de razão, não. Então explica pra gente esse sentimento do oral. O oral é muito intenso. Tudo vem numa proporção absurda. Então, assim, se você conhece pessoas que se emocionam fácil demais, que se elas estão tristes, elas estão muito tristes, como se o mundo estivesse acabando. Se elas estão felizes, elas já soltam um berro estridente. Elas são até criticadas, né? Porque quando estão muito tristes, ai meu Deus, que exagerada. Ai, tá lá, jogada na cama, ai, que exagero, por nada. Ou quando tá muito feliz, nossa, que escandalosa, a gente tá gritando lá da ponta, não sei o quê. E aí a gente precisa frisar que as pessoas são diferentes. Né? A gente fala Exatamente. muito sobre isso em desenvolvimento humano. Ah, respeitar o outro porque são muito diferentes. Isso o traço prova, né? Sim, porque principalmente pessoas que têm um traço esquizoide,
que são as pessoas que têm o corpinho mais pontudinhos, que têm mais energia na cabeça, menos energia no corpo. Eles vão ser pessoas que vão ser muito racionais, eles vão perceber as emoções através da racionalidade. Então, são pessoas que geralmente vão criticar os orais por sentirem demais. Entendo. Que foi o que a gente comentou lá no primeiro vídeo. Foi como a gente se conheceu, que eu me assustei e até queria fugir, porque Mariana gritou lá no fundo, quero ser sua amiga, você quer? Eu falei, eu vou fugir dessa pessoa, porque pra mim aquilo era demais, assim, até ir acostumando e conhecendo e... Acostumar nunca acostuma, né? E é uma coisa que, na verdade, até os orais não se acostumam muito. Porque por ser sensações muito intensas, quando nós sentimos, é até uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente Vocês só se sentem sente. diferentes por serem assim? Cara, como Vocês percebem isso ou não? Que as outras pessoas são mais fechadas? acaba sendo uma sensação de abandono, porque é a dor principal do traço oral. O medo de ser abandonado, de como ele foi desenvolvido no período da amamentação, ela tinha uma necessidade que não foi atendida. E diante dessa necessidade não atendida, a sensação que a criança teve foi de abandono. No meu caso, eu mamei bastante. Tudo minha mãe tuchava a mamadeira. Então, assim, eu podia estar com uma etiquetinha na roupa, mas como eu não conseguia falar naquele momento... Então não é que você não foi atendida, você não foi entendida, né? Exatamente. E aí, essa questão, o oral, ele não consegue ser objetivo. Se você pedir para o oral explicar uma situação, ele vai trazer todo o contexto, todas as situações. Não traz o que você perguntou. E não responder diretamente aquilo que você perguntou. Ele vai te responder. Mas ele vai te responder criando um contexto, porque ele sente. A percepção dele do mundo é em sensações. Do esquizoide objetivo. É isso, aconteceu desse jeito, vai ser assim. Então, assim, se eu atender o telefone, se eu conversar com uma pessoa, ligar para conversar com uma pessoa e ela começa, eu faço uma pergunta e ela blá, 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 blá. Eu posso mais ou menos imaginar o tipo de corpo que ele tem. Porque o oral, ele vai fazer toda uma, ou numa consulta que for com um médico, com qualquer coisa, ele vai fazer toda aquela explicação, vai contar, vai isso, vai aquele, a gente costuma dizer assim, eu nem vou lá porque o cara fala muito, cara. Vai você, porque senão ele vai ficar a tarde toda conversando comigo. É um oral. É um oral, E o tal do oral na falta também, ele é... Explica o oral na falta pra gente. Ó, nós temos duas situações. No meu caso, eu fui atendida em excesso. Tudo o que eu chorava e eu reclamava, minha mãe não tinha como saber o que eu estava precisando. Então, ela me dava mamadeira. E ela me deu bastante mamadeira. No caso, pra mim tudo é em excesso. Eu quero tudo. Então eu são quero os mais muito, cheinhos. que são as pessoas mais cheinhas. Você nunca tá satisfeita, você sempre quer mais. Sempre Tá. mais. O oral da falta, pra ele sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, um exemplo muito prático e muito fácil de entender. Se tem uma mesa cheia de coisas nessa mesa, o oral do excesso vai comer tudo e vai falar, cara, mas ainda não era isso que eu queria. O oral da falta vai olhar tudo e vai falar, não tem o que eu quero aqui. Então, assim, pra ele nem vai experimentar tudo. Entendi. Pra ele já vai saber que está E faltando. como é que é o corpo desse oral na falta? Eles são pessoas que são mais magrinhas também, mas elas são mais molinhas também. Aquela Mas não tem coisinha mais... esses... Não tem essas tanta quinas. quina. Ela vai ser um magrinho Magra, que dá redondadinho. vontade de apertar, de abraçar, de pegar no colo e falar, ai, vem cá, deixa eu cuidar de você um pouquinho. Entendi. Sabe, aquela carinha. Ou a carinha de gatinho do Shrek vai continuar a mesma. Eles também vão ter essa aparência mais nova, mas vai ser aquela coisinha assim, mais magrinha. Não vai dar medo de pegar. Mas vai ser aquela sensação de, ai, deixa eu cuidar de você. Então, é uma forma de você identificar também esse traço em pessoas mais magras, que não sejam tão cheinhas. E nesse caso, como foi desenvolvido um oral da falta? Naquele momento, às vezes não teve o acolhimento, ou a mãe estava muito atarefada, a pessoa que cuidava estava muito atarefada, e deixava a criança com uma mamadeira e ia fazer outras coisas. Então, aquela sensação de que estava faltando algo permanece.
E as pessoas orais, então, recapitulando, são muito intensas, elas não vão ser objetivas. Se você pedir para ela te explicar uma coisa, ela vai te trazer a explicação em sensações, porque a percepção dela é sensorial. Ela não vai ser uma explicação de construção racional. Ela vai te explicar o mundo dela através das emoções, as experiências delas através da emoção. Ela trabalha muito com o toque, com o cheiro, né? Ela gosta muito de sentir, então ela tá tocando. Sabe aquela pessoa que tá sempre, vai na loja e só precisa relar. Pra sentir o cheiro, né? Gosta de sentir os cheiros. Então... Aqui em casa é um exemplo prático disso. Em todos os ambientes da minha casa tem perfumador de ambiente e não é um. Lembrando que o oral, se você vê um oral chorando, não manda ele engolir o choro. Aviso master. Não fala para engolir o choro. Acolhe, deixa a pessoa chorar se ela quiser e tá tudo bem. No máximo você fala, ó, tô aqui e tal. Se não for o seu traço ser muito de abraçar, fica perto, deixa ele saber que ele não está sozinho naquele momento que ele está precisando chorar. Ele só está precisando pôr para fora. E aí a hora que essa pessoa consegue pôr para fora essas emoções, ela consegue pensar de maneira racional muito melhor. Porque enquanto as emoções dela estiverem fervilhando ali dentro, ela não vai conseguir ter uma racionalidade alta. Às vezes a gente se cobra de querer ajudar o outro vem chorando, a gente quer dar a solução do problema dele, ou dizer que ele está certo, ou que... O oral, você simplesmente acolhe ele, deixa ele chorar, deixa ele falar e assim, faz um chazinho, faz uma comidinha, porque para ele isso é importante. Põe ele numa cobertinha no cantinho dele, deixa ele ali. Em 15 minutos ele vai se recuperar, ele vai estar de boa. Se não tiver, deixa ele ali mais um pouco. É respeitar o jeito. Você não precisa falar nada, só escutar e dar esse pequeno chocolatinho. Esse cuidado é mostrar para ele que ele não está sozinho, porque lembrando, a dor dele é do abandono. Então, assim, saber que tem alguém que está ali, mesmo sem entender, porque às vezes nem ele vai entender porque ele está chorando. Sim. Alguma coisa aconteceu em volta que, cara, me deu vontade de chorar. E aí entra um primeiro ponto de oral, quando tem um oral com masoquista alto. Um conflito entre esses dois traços é que o oral vai querer expressar as emoções deles. E o masoquista vai querer esconder. O masoquista também sente e sente com intensidade. Só que o corpo dele foi projetado para suportar a pressão. Lembrando que a dor existencial dele é a da humilhação. Então pensa, se eu tenho que suportar para que eu não seja humilhado, o meu corpo já vai ser formatado. Por isso que eu falei da diferença, que o oral vai parecer mais novinho e o masoquista vai ter uma tendência a parecer mais velho. Por quê? Ele vai ter essa estrutura mais densa, exatamente para suportar a pressão, guardar todas aquelas emoções. Isso não é na dor, ele funciona dessa forma. Ele funciona dessa maneira. Então, assim, se você quer aliviar um masoquista, deixa ele saber que você pode falar com ele, que ele pode falar com você e aquilo não vai dar merda, que não vai sair dali, que isso não vai ser usado de alguma maneira para humilhar ele, que ele está num ambiente seguro para falar. Porque uma das necessidades dos masoquistas é se sentirem seguros. Ele precisa estar seguro para conseguir se abrir com você. Se ele não se abrir com você, porque você não está dando essa segurança para ele. E não força também. Porque os masoquistas tendem a se fechar ainda mais quando você pressiona ele a falar das emoções dele, do que ele sente e tudo mais. Naquele momento, ele às vezes está processando aquilo, organizando todas essas emoções dentro dele. Porque às vezes ele só vai precisar falar, mas às vezes ele vai se fechar mesmo no mundo dele para organizar as coisas. Porque masoquistas são pessoas de processos, são pessoas organizadas, metódicas. São pessoas que precisam de um passo a passo, precisam se sentir seguras no passo que vai dar. Quando elas se sentem seguras, perdidas, elas travam.
quando elas não sabem o que esperar daquele ambiente, elas vão chegar mudas e saírem caladas. Por mais que, a não ser que ela tenha mais oralidade do que o traço masoquista, aí se ela tem mais oralidade, ela vai falar um pouco mais. Se ela tem mais masoquista, ela vai ser mais reservada e ela vai observar mais e ver onde é seguro para ela estar perto. Quem vai talvez falar mais do que ela para ela poder ouvir mais e não precisar se expor. Porque exposição para masoquista é a mesma coisa que, poxa, o que vão fazer com isso? Não sei como isso vai ser usado, talvez para me humilhar depois. Então eles buscam se preservar muito. É aquela pessoa no meio do grupo que a gente fala assim, fulano não se abre, fulano não fala de si, né? Ele nunca fala, ele sempre pergunta de você e tal, mas a gente não sabe nada dele. É o masoquinha. E pessoas que têm um traço masoquista alto são extremamente prestativas, são super parceiras, elas gostam muito de estar e ser a pessoa que está próxima a você, que passa segurança para você. Elas vão ser as pessoas mais confiáveis do mundo. Se você quiser guardar um segredo ou contar um segredo, uma pessoa masoquista é a pessoa ideal para você. Por que o corpo delas são quadradinhos? Porque elas precisam suportar essa pressão. Lembra que a pele dela já vai ser mais densa, ela vai ter essa tensão maior. Só que se ela não coloca essas emoções para fora, uma hora explode. E cara, não quero estar perto de um masoquista quando ele explode. Melhor sair correndo. Ele fica mal. Não é legal, porque assim, os masoquistas, eles registram as emoções exatamente da forma como ele sentiu naquele momento. E cada briga que acontece, ele busca isso lá de trás? Rapaz, ele vai ter merda do dia que você nasceu pra jogar na sua cara se ele quiser. Na hora que ele explodir, é exatamente por isso que eu tô falando. Vai ser a hora que ninguém queira estar perto, porque além de lembrar exatamente a emoção e a intensidade que aconteceu no momento, cara, a hora que vier à tona isso, ele vai voltar a sentir naquela mesma intensidade. Então, não adianta você só falar pro masoquista, não, deixa. Passou já. Tá resolvido. Não passou. Não passou mesmo. Calma que vai voltar. E vai voltar com juros e correções, bebê. Isso a gente traz pra vocês porque é legal de vocês se conhecerem, se você se vê nesse traço, se você vê que você é o oral, porque você é mais arredondado, você tem isso que a gente passou no começo do vídeo, ou o masoca por ser mais quadradinho e ter essa perninha mais tora, porque você também conhece o outro, ou o seu parceiro, ou o seu amigo, ou o seu irmão, que às vezes você não entende porque que ele saiu tão fora da curva, não é isso que a gente fala? Fora da curva, Sim. fora da linha, fora... Nossa, ele é muito diferente de mim, ele pensa completamente... É porque cada um tem seu traço, então assim, você vendo o vídeo, você vai lembrar de alguém. Não tem como você não lembrar alguém oral. E você pode até fazer o reverso, né? Não lembrar do corpo, mas lembrar, não, fulano é falante. Aí você vai olhar, lembrar do corpo e vai pensar, e não é que é? E é bem visível mesmo. Se nós temos a combinação do traço oral do excesso com o masoquista, são pessoas que não adianta, você pode socar a dieta na fuça dela, ela não vai ser pessoas magras como a Sharon. Eu e ela somos extremamente diferentes e não adianta eu querer ter o corpo dela, porque não vai funcionar pra mim. Eu não funciono dessa maneira. Então, respeitar e se amar da forma como você é sempre um mar de rosas? Não. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos e as semelhanças desses traços. Mas você saber o que esperar e o que não esperar dessas pessoas já vai te ajudar a lidar com isso também. Já vai ajudar a entender. Por exemplo, a Sharon não valorizar também essas pessoas nos traços que elas têm. Aqui a gente traz muitas vezes no humor, mas entender que todos os traços têm dores e recursos. Então, assim, olhar para essa pessoa que sim, vai ter as dores dela, como todos os outros traços têm,
Mas olhar para os recursos também, que essa pessoa, se você precisar colocar alguém para ser da equipe de comunicação, dentro de uma equipe, por exemplo, se precisar de uma pessoa para receber os outros, ela vai ser extremamente acolhedora, se ela for oral. Se você precisa de alguém que seja dos processos, que vai organizar sua papelada, que vai colocar as coisas de maneira organizada, os masoquistas são excelentes. Então, vale ressaltar esses pontos, porque eles vão se importar muito com as emoções dos outros também. E pensar muito para não magoar, para não ferir os sentimentos dos outros. Agora, né, olhando para os pontinhos de semelhança, eles são pessoas que vão se importar muito com as emoções dos outros. Mas entra aquele conflitinho interno maravilhoso que acontece sempre, né? Os orais querem pôr para fora e os masoquistas querem guardar. Mari, me dê exemplos. Não consigo entender. Vou trazer o meu próprio exemplo aqui. Eu tenho uma oralidade muito alta, só que quando nós vamos observar os meus traços, por mais que eu seja muito emocional, teve uma época da minha vida que eu fui muito minha tirana. Porque eu não deixava a minha oralidade vir à tona, porque eu entendia como fraqueza. Enquanto você percebeu o oral como uma pessoa fraca, por ela demonstrar as emoções dela, você talvez esteja enjaulando o seu oralzinho também. Mas a partir do momento onde você pode deixar esse seu lado emocional, e isso é responsabilidade sua. Se você tem esse traço, meu amor, cria ambientes onde você possa sentir, onde você possa demonstrar as suas emoções. Se ela estiver no trabalho, ela pode chorar sozinha no banheiro, isso ajuda? Muito. Pronto. E negocie com você, tipo, se você tá no meio da reunião, você não pode chorar. Ok, então fala pra você mesmo. Ok, assim que terminar essa reunião, nós vamos pro banheiro e você pode chorar o tanto que você quiser. Só vamos terminar isso aqui. Não quer dizer que não vai acontecer. Não é que você precisa chorar na frente de todo mundo pra se aliviar. Não, você precisa chorar. Você precisa pôr aquilo pra fora que você vai ficar bem. Se você não colocar, você vai ficar ruim. Então, segura o máximo, o que der e vai pro banheiro. Naquela situação, mas evite segurar muito isso. E tenha pessoas onde você possa também distribuir a sua oralidade. Peça ajuda. A Mari, ela já pediu ajuda pra mim. Eu saí da minha casa, vim pra cá, peguei minha cachorra, a Malicu e vim. Ela ficou no canto do sofá, eu fiquei no outro. Só de estar na companhia. Isso porque eu ainda não sabia que um chazinho me ajudava. Senão eu tinha trazido um chazinho, feito um chazinho, trazido alguma coisa pra ela comer. Então assim, você vai... O legal é isso, você conhecer o traço, saber o que ele tá pedindo, saber, sem ele precisar falar, você saber cuidar dele. Porque a pessoa que você tem ao seu redor, que é oral, ela não vai saber disso que a gente tá passando pra você, provavelmente. Quem vai saber é você. Então você vai saber como acolher ela. Exatamente, e isso você colocou um ponto muito bacana e que os orais precisam ter de ponto de alerta. Ninguém, porque eu ainda não achei, e olha que eu já procurei nesse mundo, tem bola de cristal para vender, para comprar, para canto nenhum. Então, meu bem, se você quer algo, não espere que a outra pessoa adivinhe. Porque o traço oral foi desenvolvido no período onde a pessoa estava sendo amamentada. Ela ainda não falava. Então ela precisava que o outro adivinhasse as necessidades dela. Você agora tem uma boquinha linda, que você consegue falar, dizer aquilo que você precisa. Se você quer companhia, que nem eu fiz com a Sharon. Eu liguei pra ela. Dá pra vir aqui em casa, eu não quero ficar sozinha. Se você quer alguma coisa de alguém, converse com essa pessoa. E se você tem um traço masoquista alto, busque lugares e ambientes seguros onde você possa falar e aquela pessoa não vai carregar aquilo para ela. Ela vai te ouvir se você deixar claro, tipo, só tô precisando descarregar, não quero que você resolva nada para mim. Às vezes só você falando, colocando para fora, já vai fazer muito sentido para você. Então, falar e colocar essas emoções para fora vai ser muito importante com alguém que você se sinta seguro e saiba que não vai fazer merda com aquilo que você falar e que não vai carregar aquilo para ela. Então, é responsabilidade sua achar e criar ambientes onde você possa ter essas pessoas também. E aí, gostou desse vídeo? O que você achou, dona Sharon? Vocês se viram muito nesses traços?
Se você viu algum amigo seu, já manda esse vídeo pra ele também. Fala assim, cara, vi você nisso aqui. Assiste, porque tem dicas preciosíssimas pra você viver melhor. Já aproveita, já dá aquele like, segue a gente que isso ajuda muito. Essa é a nossa forma de existir nesse mundo louco, que é bem louco. Então segue a gente na rede social, @SharonPavese e @MarianaAvanço. Manda a sua dúvida, a sua história pra gente comentar aqui, pra gente contar. Lá no nosso Instagram a gente fala bastante sobre os traços também, caso você queira conhecer eles com mais calma. E é isso, não é? Só vem, bebê. Só vem. Até semana que vem. Beijo.